Tan tan tan! Cá estou eu mais uma vez, pessoal. What the fuck is up? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo fixe convosco. Bem, hoje vou-vos estar aqui a falar de um tópico que tem vindo a ser muito falado nos últimos tempos, que tem sido a expulsão daqueles quase 1000 alunos da estância de verão ou de férias em Torremolinos. E o que eu tenho a dizer sobre isso, logo de início, é que assim que esta notícia chegou a mim, eu achei um disparate pegado. Porque já estou habituado a ver este tipo de cenas em viagens de finalistas, apesar de não ter tido viagem de finalistas, mas nós já chegamos aí. Mas pronto, estou habituado, derivado dos meus fins de semana do caloiro, que são sempre bué wild, e vocês sabem as histórias, etc. Eu já vos contei nos Story Times. E basicamente estou um bocado habituado a essa situação, e tive logo uma recepção um bocado harsh à notícia. Apesar disso, eu andei a ver outros meios de comunicação, outros jornais, para ver o que é que diferia nas notícias, se havia algumas diferenças, e acabei por descobrir algumas diferenças em várias notícias. Portanto, a primeira notícia que eu vi foi do Correio da Manhã, que são sempre os primeiros a atacar este tipo de situações, logo, imediatamente. E o Correio da Manhã disse que basicamente estes alunos foram todos expulsos por mau comportamento e por excesso de álcool e etc. Mais tarde acabei por ver uma notícia do mesmo Correio da Manhã que diz que os alunos portugueses, o título da notícia é: alunos portugueses queixam-se de condições do hotel que destruíram. Pronto, isto é o sensacionalismo do Correio da Manhã. Pá, nós nunca vamos saber se os alunos portugueses destruíram ou não um hotel, e eu já vi muitas versões contraditórias. Entretanto, no Observador, há uma reportagem bastante grande sobre este assunto que diz: o relato de dois finalistas expulsos, o mais estranho que vi foi um sofá no elevador. Isto é uma citação de uma aluna que esteve nesta estância. E lendo um bocadinho deste testemunho, eu vou-vos tentar pôr aqui. Eu não sei se vai conseguir acontecer, mas acho que não deve conseguir acontecer, mas pronto, eu depois tiro print e meto-vos. Basicamente, lendo um bocadinho do que está escrito aqui, o que o Observador diz é que basicamente os alunos queixam-se muito das condições do hotel, que havia baratas nos quartos, e que o que pagaram não foi para aquilo, não era para aquilo que eles iam. E basicamente revoltaram-se a meio da semana e etc. E falaram com os responsáveis do hotel, pediram o livro de reclamações, e ninguém lhes atribuiu ao livro de reclamações. Quando isso está escrito na lei, eu não sei como é que é a lei espanhola, mas deduzo que seja igual, nesse aspecto pelo menos. E recusaram-lhes a dar o livro de reclamações, mas mais tarde acabou por lhes ser cedido, e acho que eles apresentaram inclusive queixas. O que acontece é que basicamente o hotel continua a dizer que eles vandalizaram as suas instalações, que deixaram uma televisão na casa de banho. Também já vi um relato a dizer que eles abriram extintores no meio dos corredores. Os próprios alunos dizem que foi farinha que eles compraram para largar no corredor do hotel para se manifestarem contra a falta de condições. Mas pronto, no geral há aqui muitas acusações das duas partes. É assim, eu não vos posso dizer nunca quem é que tem razão aqui, mas verdadeiramente uma das duas coisas que eu vos vou dizer é: quer seja a razão esteja do lado dos alunos ou do lado da estância, eu acho que, sobretudo, as viagens de finalistas é um bocado difícil nós controlarmos este ambiente, porque este ambiente é inerente. Man, os putos apanham-se fora da escola, tipo, apanham-se todos juntos num sítio em que não têm pais e fazem bué da porcaria. Mas isso toda a gente sabe, isso é assim, é a mentalidade adolescente, é normal. É normal que esse tipo de situações aconteçam. E é óbvio que os sítios para onde eles vão têm que estar preparados contra este tipo de situações. E o que o gerente do hotel disse, pelo que eu já vi em várias notícias, foi que eles nunca tinham recebido viagens de finalistas na vida. E decidiram agora receber as viagens de finalistas, porque lá está, o dinheiro compensa, né? E basicamente foi a primeira vez que tinham recebido e não estavam preparados para isso, e não sabiam como é que era esse ambiente. Eu logo aqui dou logo anda call na bullshit, porque duvido que estas pessoas não soubessem como é que é o ambiente de viagens de finalistas. Tipo, duvido. Só se fossem tipo pessoas que vivem numa caverna, porque toda a gente sabe como é que é este ambiente. Até eu, que não tive viagem de finalistas de secundário, sei como é que é o ambiente de uma viagem de finalistas de secundário, man. Toda a gente percebe isso. E se o hotel não está preparado para isso, não recebam. Eu sei que o dinheiro convém, e é por isso que é muito fácil aceitar, mas depois é sempre difícil lidar com os problemas. E eu não estou a desculpar os alunos de todo. Acredito que houvesse falta de condições. Era um hotel de 4 estrelas, é um bocado estranho, porque normalmente esses hotéis têm revisões e têm inspeções que passam regularmente no hotel para ver o número de estrelas que é atribuído.
E custa-me um bocado a acreditar que hajam baratas nos quartos, mas pronto, mas tudo bem. Se é a informação que me chegou, eu vou pelo menos supor que é verdade. E se isto for verdade, eu percebo a revolta dos alunos. Epá, é difícil uma pessoa pagar uma viagem de finalistas e pagar um dinheiro que provavelmente não foi pouco para ir para um sítio e depois ter a falta de condições. Eu compreendo essa situação, é chato. Mas pá, daí a largar farinha no meio dos corredores, a mandar colchões pela janela e meter televisões na banheira, pá, acho que é um bocado mais. Até porque qualquer pessoa que seja minimamente sensata sabe que vai ter que pagar caução. E pelo que eu estou aqui a ver, a caução era de 50€, que é o normal de uma caução. Eu também pagava isso no fim de semana do calor e felizmente nunca tive que a pagar. Mas pronto. Ainda faço este assunto, fui também ver uma notícia da SIC Notícias, que foi mesmo feita em direto. Eu vou-vos passar agora o videozinho, no instantinho. Ainda mal começaram e de Espanha, país de eleição dos finalistas do ensino secundário, já chegam notícias de desacatos e muitos excessos. Em Torremolinos, cidade perto de Málaga, no sul de Espanha, cerca de 1000 foram expulsos do hotel onde estavam alojados, de acordo com fonte da Direção Nacional da PSP. A imprensa espanhola adianta que estarão em causa milhares de euros de prejuízos depois dos estudantes portugueses terem vandalizado extintores, atirado colchões pelas varandas, partido muitos azulejos e até vários televisores deste hotel, que fica bem no centro da cidade de Torremolinos. A mesma fonte da polícia adianta que dos 1000 estudantes expulsos, pelo menos metade já está a caminho de Portugal. Uma operação acompanhada de perto pela Polícia de Segurança Pública, que, recorde-se, como é habitual, tem 2 agentes destacados naquela zona do sul de Espanha para dar todo o apoio necessário aos muitos milhares que, por esta altura, ali festejam o último ano no ensino secundário. E pronto, e foi isto que vocês viram. Basicamente não diz muita coisa nova, mostra algumas imagens, mas duvido que isto seja desta viagem de finalistas em concreto. Mas pronto, aqui tem uma legendazinha a dizer: cerca de 1000 estudantes portugueses foram expulsos de um hotel em Torremolinos, no sul de Espanha, onde estavam em viagem de finalistas. Segundo os relatos, os jovens portugueses terão provocado estragos de milhares de euros e acabaram por ser obrigados a abandonar o hotel. Pelo menos 500 jovens já estão de regresso a Portugal. Pronto, agora hoje, em princípio, já devem estar todos de volta a Portugal. Eu também vi um depoimento de uma mãe que achei extremamente interessante. Eu pus isto no meu mural do Facebook, salvo erro, e pelo em privado, que era para ninguém conseguir ver. Deixem-me só abrir, pessoal. Desculpem lá, eu sei que isto demora um bocadinho, mas pronto. Ok. Na TVI 24 vi um depoimento de uma mãe que disse: eu já vos vou passar o videozinho também: se queremos as pessoas sossegadas e quietas, compramos um hotel em Fátima. Pá, eu acho que esta senhora não tem o mínimo noção da vida, porque se é assim que se educam crianças, então eu não faço a mínima ideia como é que os filhos dela, pronto, devem ter sido educados, porque realmente isto é ridículo. Esta afirmação é completamente estúpida, porque se formos por essa ordem de ideias, eu não posso mandar ninguém para uma estância num sítio qualquer que eles vão ter que escavacar o hotel todo. Basicamente eles vão ter que estar... Pá, é óbvio que eles vão ter que estar preparados para essa eventualidade do hotel, mas nunca se pode partir desse princípio. Os miúdos nunca podem ir para lá a achar que podem partir aquilo tudo. Isto é um princípio de educação que deve ser dado em casa e, pelos vistos, no caso desta senhora, não está a ser. Mas pronto, eu vou-vos passar agora o videozinho para vocês verem, num instantinho. O que relatou é que é tudo portanto, é comportamento absolutamente normal de uma viagem de finalistas. É óbvio que se nós queremos as pessoas sossegadas e quietas, olha, se calhar compramos um hotel em Fátima, porque como vão rezar não vão fazer barulho. Portanto, o que o meu filho relatou é que os comportamentos são de algum barulho, de brincadeira, de facto... Depois aquela coisa de beberem um bocadinho demais também, ou outras coisas. É normal, repare, nós adultos damos esse exemplo. Nós quando vamos jantar com os amigos também se calhar bebemos um bocadinho demais. Portanto, não vamos estar aqui a equacionar essas coisas. Até comentou comigo e ria-se que às vezes abriam o elevador e tinham posto lá, imagino, uma mesinha de cabeceira com uma estátua, uma brincadeira daquelas a miúdos, mas nada de tão grave como estão a relatar. E pronto, foi isto que vocês viram. Nada de novo. Também vi mais umas quantas notícias, deixem-me lá ver, eu acho que pus aqui outra que achei curioso. Ok. Esta foi do JN, ou seja, eu estou-vos aqui a dar 500 notícias de jornais diferentes para vocês perceberem que isto não é só uma notícia do Correio da Manhã, uma coisa que foi feita só por um jornal, foi vários meios de comunicação portugueses que fizeram isto. E no jornal JN diz: alunos em Espanha, azulejos partidos, colchões pela janela e TV na banheira. Pronto, pá, eu duvido que como o hotel disse, como eu vi na reportagem do Observador, o hotel diz que os bens que foram estragados, o custo, os danos materiais devem estar avaliados em 50.000 euros, e eu duvido
seriamente que sejam 50 mil euros. É pá, 50 mil euros é dinheiro e eu duvido que os putos tenham partido assim tanta coisa que chegue a esse valor. Mas pronto, enfim. Hipoteticamente podemos supor que isso aconteça. Vamos lá ver como é que as coisas são ou não. Logo se vê. Meanwhile, relativamente ainda à minha opinião sobre isto, é como eu vos digo, acho que tanto os alunos como o hotel aqui podem estar em falta, por não estar preparado para acolher estes alunos que toda a gente sabe que putos de secundária vão eventualmente fazer porcaria, e também é culpa dos alunos por não terem cabecinha para pensar, man. E um gajo quando vai para estas viagens de finalistas normalmente vai para se divertir. É óbvio que um gajo bebe e estes putos não sabem controlar ainda a bebida. Normalmente, e eu vou-vos explicar, eu tenho assistido, isto enquanto aluno de faculdade, tenho assistido nos últimos anos a um aparecimento de putos que cada vez têm mais noção e cada vez bebem... Aliás, desculpem, permitam-me reformular. Tenho visto um crescimento de pessoas que cada vez têm menos noção e que bebem demais, já bebem para caraças quando chegam à faculdade, que não é uma coisa normal. Normalmente um puto quando chega à faculdade é aí que tem o primeiro contacto com a bebida e etc. E aí tem pessoas que têm cabeça, que já passaram por 3 anos de faculdade, digo eu, entre aspas, têm cabeça, eu sei que nem toda a gente tem cabeça na faculdade, mas pronto, de certeza que vai haver um ou dois que têm e que acabam por ensinar essas pessoas basicamente a beber e a ter esse tipo de comportamentos para que não prejudiquem os outros. Isso é uma coisa que se aprende na faculdade e quando estes miúdos cada vez fazem esta porcaria mais cedo, eu acho que não estão mentalmente nem fisicamente prontos para isto. E pronto, depois dá porcaria, né? Bebem demais e partem tudo. O que é que eu tenho a dizer? Man, é da cabeça de cada um. Não sei, é óbvio que se calhar expulsar 800 pessoas é um exagero absurdo, mas também vos digo uma coisa, por uns pagam os outros. Isto é sempre assim, sempre funcionou assim. Quando alguém parte alguma coisa num sítio, as pessoas que estão com eles vão sempre ser julgadas. Independentemente de quem forem e do que tiveram feito, nem que sejam a Madre Teresa de Calcutá, vão pagar a calção na mesma. E isto eu dou-vos este exemplo porque eu no meu quarto, no meu terceiro fim de semana do caloiro, aquilo por acaso felizmente nós conseguimos ocultar o lixo que tínhamos feito, mas muito provavelmente se nós não tivéssemos limpo aquilo estava tudo desgraçado e provavelmente pagávamos a calção. E por essa situação eu acho que... e muito provavelmente podíamos nem ter sido nós a fazer o lixo, porque houve outras pessoas que vieram para o nosso quarto e íamos pagar a calção na mesma e íamos pagar pelos outros. Portanto, é isso que está a acontecer nesta situação. Os putos foram todos basicamente injustiçados, alguns, acredito, mas a maior parte deles foi responsabilizado por esta porcaria. Eu acho muito bem que isso tenha acontecido, até porque estes miúdos, eu sinceramente eu não sei do que é que... Isto é a minha opinião pessoal. Eu sei que vai haver pessoas que se vão revoltar contra isto porque acham que merecem, mas eu na minha mais sincera e mais humilde opinião, eu acho que uma pessoa que acaba o 12º ano não é finalista de nada. Acabou o secundário, tudo bem, o secundário já é ensino obrigatório, isso não é ser finalista. Ser finalista é acabar o curso, tipo na faculdade. Percebem o que eu quero dizer? Isso é que é ser finalista. Agora, ser finalista de secundário para mim não faz sentido. Tal como ainda faz menos sentido haverem viagens de finalistas de 9º ano. E eu tive uma viagem de finalistas de 9º ano. E mesmo hoje continuo a dizer que foi estúpido. Que não fez sentido nenhum. Portanto, eu não era finalista de nada. Qual é que é a cena da viagem? Tudo bem, podem-lhe chamar o que quiserem menos viagem de finalistas. É uma viagem. Pronto. Isso aí já acredito. Já aceito que hajam viagens. Agora, viagens de finalistas para mim não faz sentido. Mas enfim, whatever, vamos pôr isso de parte. E pronto, e é isto, não há muito mais que eu vos possa dizer, é a minha opinião sobre este assunto. Eu queria que vocês deixassem a vossa opinião aí em baixo. Eu provavelmente vou ter uma opinião um bocado mais agressiva em relação a este assunto do que a vossa, e percebo que haja muita gente que vê este canal que esteja no secundário ainda, mas eu acho que isto é completamente injustificado das duas partes, tanto do hotel como dos miúdos. Querem ir para estas viagens, mentalizem-se que têm que se portar minimamente bem. Os hotéis querem receber estas viagens, mentalizem-se que vão ter que estar preparados para isso. Porque há sempre maluquinhos que fazem porcaria. Eu dou-vos um exemplo daqui a uns anos, de uma viagem de finalistas, que eu não vos vou poder dizer de onde é que foi, mas que soube que algumas pessoas enfiaram uma Moto 4 na piscina. Quem é que mete uma Moto 4 numa piscina? Não faço a puta da mínima ideia. É preciso não ter o mesmo cabecinha, é preciso estar mesmo todo lixado para fazer este tipo de situações, e como os putos não sabem beber, acabam por ficar assim. Mas pronto, enfim. Anyway, foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É relativamente a este tópico. Eu não tenho muito mais a dizer, mas senti que tinha que fazer um vídeo sobre isto, porque vocês gostam muito que eu faça. E pronto, e é isto. Obrigado por verem, pessoal. Portem-se bem. Grande abraço. Não se esqueçam, se ainda não subscreveram ao canal, subscrevam. Têm as minhas redes sociais todas em baixo na descrição, também as podem seguir. Principalmente a página do Facebook e o Twitter.
E pronto, é isto. Vejo-vos num próximo vídeo, que ainda não sei quando é que vai ser. Em princípio vou lançar os highlights das streams do fim de semana, agora algures para esta semana, portanto estejam atentos a isso. E pronto, é isto. Muito obrigado por verem, pessoal. Grande abraço. Portem-se bem. Tchau, tchau, guys.